stop motion, um dos estilos de animação mais irados e mais complicados que existe. Para fazer uma cena é preciso tirar milhares de fotos de cada movimento que o personagem vai fazer, podendo levar até um dia inteiro para fazer só um segundo, dependendo da complexidade da cena. E é por isso que é o meu tipo de animação preferida. É impossível uma pessoa fazer uma animação de stop motion sem ter um carinho por aquilo ali. Não tem como você fazer aquilo sem você gostar daquilo, porque exige muita paciência e principalmente tempo. E eu tenho certeza que na sua infância ou até na sua vida adulta você consome obras de stop motion. É simplesmente impossível você não ter visto alguma, né? A Fuga das Galinhas, Coraline, O Estranho Mundo de Jack, Por Água Abaixo, A Noiva Cadáver, que é o tema do vídeo de hoje. Quando eu era um pequeno pimpolhinho, eu era recheado de filmes animados, até porque meu pai ele tinha uma locadora e desenho é o tipo de filme que não faltava. Então, eu sou o senhor filmes nessa locadora que um dia eu vejo um filme chamado A Noiva Cadáver. E aí não tem como não chamar a atenção, né? É necrofilia. E agora, recentemente, já crescido, estava lá navegando no streaming e eu me deparo com A Noiva Cadáver. E por que não revisitar, né? Então eu reassisti, eu simplesmente adorei, né? O filmezinho gostoso. No filme a gente vai acompanhar a família Van Dort, que está extremamente feliz, pois o filho deles, Victor Van Dort, vai se casar com uma mulher da família Everglot. Porém, eles não estão felizes porque o filho deles conseguiu uma mulher linda, uma mulher legal, uma mulher que vai construir uma família com ele, porque esse casamento é arranjado. O principal motivo do casamento é porque a família Van Dort quer conseguir a riqueza da família Everglot. E já que um casório entre as duas famílias vai acontecer, a riqueza entre as duas vai ser compartilhada, né? Porém, a família do Victor sai um pouco dos holofotes e a gente vai para a família Everglot, que está muito feliz porque a filha dela, Victoria Everglot, vai se casar. Mas epa, eles não estão felizes porque a filha deles vai se casar com uma pessoa legal, uma pessoa bacana, mas porque eles querem a riqueza da outra. Eita! Tá todo mundo fudido. Você já entendeu, né? Que uma família tá querendo aí o dinheiro uma da outra, mas todo mundo é o quê? Pobre, fudido, todos lascados. Mas pelo menos a família Van Dort, ela trabalha, entre aspas, né? Ela tem empregados, né? Ela tem uma empresa e tem os empregados dela lá. Então ela não tá tão fudida quanto a família Everglot, que simplesmente não trabalha. Tem uma mansão e tem mordomos e empregadas. E aí eles querem só se aproveitar mesmo, eles estão na maior crocodilagem de todas. A família do Victor, pelo menos, ela tem alguma coisa ali, né? Ela faz alguma coisa. A Everglot não, ela só é vagabunda mesmo. Mas pelo menos a família do Victor até que se importa de certa forma com ele, se importa com o bem-estar. Já a Everglot não tá nem aí pra filha deles. Nesse filme todo, essa menina, ela é extremamente destratada. O filme inteiro. Ninguém sofreu mais que a Victoria Everglot. Só a Juliette. Inclusive, os pais da Victoria também tiveram um casamento arranjado, né? Já que quando ela tá falando que ela não quer um casamento arranjado, porque ela tem muito medo de não se apaixonar pela pessoa que ela vai casar. E se ela acabar não gostando? E aí a mãe dela manda essa braba aqui. Você acha que eu e seu pai gostamos um do outro? Claro que gostam. Um pouco. Claro que não. Feche direito esse espartilho. Você ainda está falando sem ofegar. Tanto o Victor quanto a Victoria estão com muito medo desse casamento, de não saberem nem quem eles são, porque eles são completos desconhecidos. Mas quando a família Van Dort finalmente chega na casa dos Everglot, e ali no meio da mansão, o que chama a atenção do Victor é um piano, que ele começa a tocar, e ele fica tão concentrado que ele nem percebe que a Victoria estava do lado dele, né? E ele se assusta, eles começam a conversar, e eles percebem até que eles são legais um pro outro. Mas aí quem aparece para estragar o momento bonitinho é a mãe da Victoria.
que fica com muita raiva porque a Vitória não tá com a dama de honra dela e porque a noiva e o noivo se viram antes do casamento. E aí eles têm que decorar os votos que eles vão ter que fazer um pro outro na cerimônia de casamento. O Victor acaba ficando nervoso, tão nervoso que ele, sem querer, taca fogo no vestido da sogra dele. Parece até um episódio de Apenas um Show. Eu tava treinando meus votos, eu matei minha sogra queimada. Nisso, conseguem apagar o fogo do vestido, todo mundo começa a ficar puto com o Victor. Ele entra em pânico e acaba correndo dali, né? Ele acaba correndo, ele precisa ir pra longe. Ele também vê a Choquei da época dando as notícias do dia. O ensaio foi um desastre, pois o rapaz Van Dork criou um grande caos. O noivo peixeiro pode de fato acabar muito mal. Os Evergods estão enfurecidos, pois o desastre de Van Dork acabou com o ensaio. E coberto de tristeza, ele vai adentro da floresta, e dentro da floresta ele começa a ensaiar sozinho os próprios votos, e até que ele consegue, ele manda muito bem até. E quando ele finalmente coloca a aliança em um galho que parecia extremamente uma mão, na verdade era uma mão de um defunto, e o defunto revive. E nesse momento o Victor acidentalmente se casou com um cadáver. Ele corre dali desesperado, mas a cadáver encontra ele e leva ele pro mundo dos mortos. Porra, que parece um episódio de Apenas um Show. E nesse momento aqui do filme a gente separa as crianças dos adultos, né? Porque tem quem conheceu esse filme porque acabou vendo o filme, e tem quem viu aquela montagem musical que você comprava num CD da feirinha com essa música aqui, ó. Me vê agarrado com ela, separa que é briga, tá ligado? Ela quer um carinho gostoso, um bico, 2 socos e 3 cruzados. Simplesmente um clássico da cultura brasileira. Mas é nessa montagem musical que a gente começa a descobrir mais sobre a história da Emily, que é a moça que o Victor sem querer se casou. Quando ela era viva, ela era de uma família rica, e ela tinha se apaixonado por um cara e ela quis se casar com esse cara, mas a família dela desaprovou completamente essa decisão que a filha tinha tomado. Então eles dois decidiram que iam fugir, mas estranhamente o homem pediu para que ela pegasse todas as joias da família e fosse para um lugar bem escuro e afastado da cidade para que ali eles pudessem fugir. Nisso ele matou ela, roubou todas as joias dela e deixou o corpo dela jogado ali mesmo. Quando o Victor vê uma brechinha assim para ele fugir, ele começa a correr, ele tenta fugir dela, ele acaba se encontrando com um monte de gente morta, com um cara que foi dividido no meio, completamente no meio, certamente no meio. A gente também vê esqueletos de 2 crianças, né? Que quando você para pra pensar essa parte aqui, ela é meio triste, né? As criancinhas morreu assim. Você pensa, porra, que caramba. Mas não importa o quanto o Victor corre, a Emily acaba encontrando o Victor e ele ainda tá com muito medo. É meio justificável, ele tá com medo, né? Mas quando a Emily encontra ele, ela dá um presente que é uma caixa cheia de ossos, e esses ossos todos se juntam e viram um cachorrinho. Esse cachorrinho que é o Sparks, que era um cachorro que o Victor tinha. Muito bem, Scraps. Rolando. Bom, Scraps. Finja-se de morto. Desculpe. E o Victor, ele fica muito feliz, né? Ali a gente vê que a Emily, ela é muito legal, né? Ela é uma querida, é a senhora querida. Mas ainda assim, o Victor, ele tá extremamente incomodado, né? E ele começa a mentir pra Emily, perguntando se tem algum jeito dele voltar. E ela pergunta pra que eles vão voltar. Eles já estão ali, é só eles ficarem juntos agora. E o Victor, ele começa a inventar toda uma história de que ele tem que apresentar os pais dele pra ela. Ela acha que eles estão mortos, inclusive. Vê-los agora mesmo. Que ideia fantástica! Onde estão enterrados? O quê? O que foi? Eles não estão por aqui. Onde eles estão? Ainda estão vivos. Eu receio que sim. Mas ele consegue convencer ela de que eles têm que fazer isso. Eles vão até a casa de um esqueleto idoso que vai fazer um feitiço para fazer eles
voltarem lá pro mundo dos vivos. Mas eu gosto muito dessa parte que o esqueleto, ele fica muito tempo procurando um livro, ele fica muito tempo fazendo um negócio ali numa taça. A gente acha que eles vão ter que beber aquilo ali pra eles poderem ir. Não, era só pra ele beber mesmo e tacar um pó neles. Ele não tinha nada a ver esse negócio que ele tava fazendo. Eu acho muito engraçado, porque você fica, meu Deus, ele tá fazendo uma magia muito foda. Não, era só... ele só queria beber mesmo. Mas eles acabam realmente indo pro mundo dos vivos. E se eles quiserem voltar, eles só precisam falar amarelinha. E aí o Victor, ele fala que tem que ir preparar os pais dele pra essa notícia, que depois ele vai buscar ela, porque vai ser um choque, assim, ele tem que preparar os pais dele. É tudo mentira, tudo é gororoba. Claramente ele não vai pra avisar os pais dele, na verdade ele vai pra Victoria, falar o que é que tá acontecendo, porque vamos voltar um pouquinho aqui no tempo. Depois que a Emily levou o Victor pro mundo dos mortos, as pessoas começaram a se perguntar aonde que está o Victor. Ele não pode sumir porque ele tem que se casar amanhã, que eu esqueci de falar inclusive, mas era um dia depois que eles iam se casar, né, que tava tendo um ensaio e tudo mais, era no outro dia eles iam se casar, pouca pressão só. E aí os Everglot estão com muita raiva, os pais do Victor ficam dizendo que vão achar eles, e quem aparece logo depois dos pais do Victor sair é o Lord Barks. O Lord Barks, que já tinha aparecido antes durante o ensaio, que só apareceu lá só pra farmar aura, só pra falar como eu sou foda. Ele fala que ele tem uma notícia pra dar, né? E aí ele chama a Choquei da época pra falar sobre o Victor, que estava com uma mulher misteriosa, e que os dois acabaram sumindo no meio da floresta. E então todo mundo aí começa a achar que o Victor tava de caso, né? Tava com um casinho aí. Mas o Victor, ele acaba indo pra casa dos Everglot, ele sobe até o quarto da Victoria. O Victor chega lá, ele começa a explicar toda essa história, o que é que estava acontecendo. A Victoria não acredita de início, né? Até que, voltando mais uma vez um pouquinho no tempo, a Emily começa a se incomodar em como o Victor tá demorando pra voltar, né? Mas esse vermezinho aí, que eu não tinha falado antes sobre ele, mas é só porque eu não importava mesmo. O vermezinho, ele começa a falar que o Victor tá enrolando ela, que ele mentiu pra ela e que ele não foi falar com os pais dele. Então ela segue os rastros dele e acaba vendo ele conversando com a Victoria, né? Ela fica extremamente puta. Nisso ela fica extremamente triste, né? O Victor acaba falando umas coisas que deixa ela mais triste ainda. Escuta, se fossem outras circunstâncias, quem sabe? Mas somos diferentes demais. Puxa, você está morta. Devia ter visto isso quando me pediu pra casar com você. Por que você não entende? Eu nunca me casaria com você. Foi um engano. Eu tenho muita pena dela, ela é uma querida, velho. Eu fico muito triste por ela. E a Victoria, que ficou lá no mundo dos vivos, está perplexa, porque ela realmente viu a noiva cadáver. Oh, meu Deus, o nome do filme! Então ela vai lá falar o que é que aconteceu, ela vai falar que o noivo dela foi sequestrado por um morto e ninguém acredita nela, todo mundo desmerece ela. Ela até sai escondida até a igreja para falar com o pastor de lá sobre se é realmente possível um vivo se casar com um morto, e que ela viu uma morta e o noivo dela. E aí, como o pastor, ele é uma pessoa bem atenciosa, nada assustadora e compreensível, né? Ele amarra ela e leva ela de volta para casa dela. Nisso, os pais dela falam que ela vai ter que ser colocada numa camisa de força, que vão coisar o quarto dela todinho, vão trancar tudo, vão botar tábua na janela. E ainda, pra completar, falam que ela não vai mais se casar com o Victor, vai se casar com o Lord Barks. Nisso ela entra em choque. E essa decisão foi tomada porque quando o Lord Barks deu lá a notícia sobre o Victor ter sumido, ele deu a entender que ele era um ótimo marido antes da esposa dele morrer, que ele tinha uma condição financeira legal. Os pais da Victoria já sentiram o cheiro de dinheiro, né? Já estavam aí, dinheiro. E aí, nisso, ela é aprisionada dentro do quarto dela até o próximo dia. Mais detalhe, porque o Lord Barks, ele também é um pobre fudido. Ele só tá querendo se casar com a Victoria porque ele acha que a família Everglot é rica. E logo depois dele se casar com ela e ter direito à herança, ele vai matar ela.
Que coincidência com uma história que teve aí, eu não consigo lembrar. Ele teve uma história parecida com essa. Eu gosto muito que a gente descobre todo esse plano dele naqueles momentos do vilanesco falando sozinho o plano dele em voz alta. Eu acho engraçadíssimo isso. Já os pais do Victor estão procurando incessantemente esse rapaz, até que o cocheiro da família Van Dort acaba morrendo. E não, ele não morre do nada. No começo do filme ele já aparece tossindo muito, já dando um sinal de doença bem avançada. Aí ele só acaba se engasgando realmente e perecendo a tosse. Enquanto isso, no mundo dos mortos, a Emily ainda tá extremamente magoada com as coisas que o Victor acabou dizendo pra ela. E o Victor percebe que ele vacilou bastante. E aí a gente tem uma das cenas mais legais desse filme, que é o Victor e ela tocando piano juntos. Eu acho muito bonitinho essa cena. É uma forma de desculpas, de pazes que eles têm aqui. É muito legal. E aí eles têm um alerta de recém-chegado, porque sim, quando uma pessoa morre lá em cima, eles fazem uma comemoração que alguém morreu e agora tá lá com eles. Essa pessoa que morreu, que é o cocheiro da família Van Dort. E então o Victor reconhece ele e vai lá falar com ele. E é assim que o Victor acaba sabendo que a Victoria vai se casar com o Lord Barks. E nisso ele fica bem triste, porque ele realmente gostava da Victoria. Mulheres não se pode viver com elas. Não se pode viver sem elas. Hora de juntar os pedaços e seguir em frente, eu acho. Inclusive o casamento acontece sim. A Victoria se casa com o Barks e ela está extremamente triste e ela não consegue ter nenhuma reação com isso. Ela claramente não quer se casar com aquele homem. Pouquíssimo tempo depois, a Emily tá desabafando com a cozinheira, né? Até que chega o esqueleto velho e o verme pra falar que, na verdade, eles não tão bem casado, né? Até porque nos votos do casamento tem o até que a morte o separe e a Emily tá morta e o Victor, ele tá vivo. Então aí não existe casamento de verdade. Então, para que o casamento realmente seja um casamento, o Victor teria que morrer para eles estarem definitivamente casados. Então a Emily percebe que se o Victor souber disso, ele realmente nunca mais vai querer ficar ali e vai deixar ela de vez. Só que ele acabou sabendo disso porque ele estava escutando toda essa conversa e ali ele decide que ele está disposto a morrer para que ele realmente se case com ela. E então eles combinam que eles vão fazer um casamento, uma cerimônia em que o Victor vai beber um veneno que vai matar ele instantaneamente. Eu gosto muito dessa cena musical aqui, é uma das minhas músicas preferidas desse filme. E lá estão eles se preparando para ir para o mundo dos vivos. Já no mundo dos vivos, o Lord Barks está lá, se vangloriando de como a Victoria tem muita sorte em se casar com ele, porque ele é muito bom e muito foda. Não seja esse tipo de pessoa, na moral. Não seja. Babaca o nome disso. Até que os mortos realmente chegam e a gente tem uma das reações mais incríveis de todo o cinema. Tem um olho na minha sopa. Top 10 reações. E nisso o caos se instaura nessa cidade, mas não por muito tempo, porque chega uma hora que as pessoas percebem que os mortos não estão ali pra fazer nada de mal. Inclusive, várias pessoas que estão ali acabam reconhecendo os mortos que estão lá. A criancinha que reconhece o avô, a senhora que reconhece o marido que estava morto há 15 anos. E nisso a paz volta a reinar e todo mundo vai diretamente para a igreja. E essa aqui, pra mim, é a melhor cena desse filme. Voltem para o nada de onde vieram. Vocês não entrarão aqui. Voltem! Voltem! Ali embaixo estamos na igreja. Boa noite! Com todo mundo lá na igreja, a gente volta lá pra casa dos Everglotts. Está a Victoria sem nenhuma reação, porque ela cagou baldes
para os mortos terem voltado à Terra. Nisso, o galinha do Barkins, ele fica falando que eles têm que ir embora dali logo, pegar todo o dinheiro que eles conseguem e ir pra bem longe. E aí a Victoria fala que não tem dinheiro, né? E que ele que ia salvar a família dele da pobreza. E aí ele entra em colapso. Nisso, ela sai dali, vai até a igreja e ela acaba vendo o Victor e a Emily. E lá está o Victor fazendo seus votos e prestes a beber o veneno que fará com que ele fique junto da Emily para sempre. Mas antes que ele beba o veneno, a Emily acaba percebendo a Victoria ali. E ela acaba percebendo também que não é certo que ele tire a própria vida só pra ficar com ela. E nisso o Victor vê a Victoria. Eles acabam entendendo um lado do outro. Até que o Lord Barkins aparece pra estragar tudo, esse desgraçado. Mas nesse momento ele acaba reconhecendo um dos mortos que está ali, né? A Emily. E o responsável pela morte da Emily foi nada mais nada menos que o Lord Barkins. E além da gente ter essa revelação, o Lord Barkins ainda tenta sequestrar a Victoria. Ele acaba roubando a espada que tá fincada no Napoleão aí, e o Victor tenta impedir que ele sequestre a Victoria, usando um garfo. E ele até que dá um cacete no Lord Barkins, mas aí chega um momento em que o Victor não consegue mais bater de frente e ele fica até desarmado. E aí o Lord Barkins vai finalizar o Victor até que a Emily entra na frente dele. E aí a Emily toma essa espada e aponta pra ele e manda ele ir embora. Ela não pode matar ele, nenhum dos mortos que estão ali pode matar ele, porque os mortos não podem interferir na vida humana. E isso é meio que contra a natureza. Mas aí, como o Lord Barkins, ele maluco por farmar aura, ele tenta ali fazer um discursinho, ele vai pegar aquela taça que o Victor ia beber, né? Ele começa a jogar uns negócios em cima da Emily, ainda tentando rebaixar ela, né? E aí ele bebe, né? Ele faz um brinde e aí ele bebe o veneno. E aí esse imbecil bebeu o veneno e morre. Aí agora que ele tá morto, todos os mortos que estão ali levam ele ali pra uma salinha e sabe só Deus o que é que fizeram com ele. E então, já que o maior empecilho do momento já não está mais entre nós, o Victor e a Victoria podem finalmente ficar juntos. E aqui a gente tem uma coisinha que eu acho muito linda, tá? A Emily se despede do Victor e ela vai pra fora da igreja. E quando ela pisa o pé fora da igreja, ela vira um monte de borboletas. E qual que é o significado disso? É que ela entrou em paz consigo mesma. Eu interpretei a morte da Emily como algo que não resolvido. Ela foi enganada, manipulada, morta e assim roubada. E agora a pessoa que fez tudo isso com ela morreu também. A justiça finalmente foi feita. E depois da justiça ser feita, ela se transforma em borboletas para simbolizar um renascimento dela. E então, depois de todos os anos dela morta, ela finalmente pôde descansar em paz. É o seguinte, eu não sou fã de musicais. Na verdade, eu me irrito um pouquinho com musicais. Porém, A Noiva Cadáver é um desenho que me agrada de uma forma imensa, mesmo sendo um musical. Provavelmente porque eu assisti muito quando eu era criança. Mas mesmo assim, gostar de musicais sempre foi uma coisa que não me agradou muito. Mas nesse filme aqui, eu amo todas as músicas. A minha preferida sendo a do Bad, quando o Victor chega. É a melhor música que tem ali. Ela é muito legal. A música que eles cantam enquanto eles estão preparando o casamento do Victor e da Emily também é muito foda. E até a primeira música que aparece no filme, ela é muito foda. Ela é tão foda que o meu pai canta essa música até hoje, do mais absoluto nada. Está todo mundo quieto, ele começa a cantar ela. Por isso, cada um e todos os mínimos, mesmo microscópicos detalhes devem funcionar.
Eu queria também trazer umas duas curiosidades que eu achei muito legal, que eu acabei descobrindo. O filme ele foi inspirado numa lenda real. Segundo as minhas pesquisas, é uma lenda russa em que uma noiva morre acidentalmente antes do casamento dela. E aí o Tim Burton, que é o diretor do filme, adaptou essa história. E uma outra coisa que talvez você tenha percebido, eu só percebi quando eu fui pesquisar mais a fundo e eu acabei encontrando essa curiosidade. Se você parar pra perceber, o mundo dos vivos, ele é cinza, ele é apagado e ele é morto, e ninguém expressa alegria nessa porra. Já no mundo dos mortos, tudo é muito colorido e todos os mortos sempre expressam estar extremamente felizes, diferente dos vivos. Às vezes está morto e está desprendido de tudo aquilo que preocupava você na sua vida passada, fez com que todos eles ficassem muito felizes, já que eles não têm preocupação, eles não têm o capitalismo. O motivo principal de eu estar fazendo esse vídeo é que ao longo dos anos, menos pessoas começaram a falar sobre ele. E eu sinceramente não queria que esse filme caísse no esquecimento. Eu quis fazer um vídeo apresentando, talvez aí pra nova geração que talvez não conheça esse filme, né? Porque hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas em Tung Tung Sahur. Na verdade, esse meme já tá muito velho, não sei nem porque que eu usei isso de exemplo. Ninguém mais usa essa porra, né? Aí dentro. Sem falar que a animação em stop motion ao longo dos anos ela foi parando de ser usada, né? Até porque é um trabalho enorme fazer stop motion. Cada detalhe da animação é feito com um extremo cuidado, velho. Cada detalhe, cada expressão, cada piada, cada gesto é feito minuciosamente. E existe um carinho enorme nisso. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, deixe um like, que ajuda muito. Se você já é inscrito aqui no canal, por favor, veja se o sino está ativado. Se é a sua primeira vez aqui no canal, muitíssimo obrigado por ter assistido até aqui. Por favor, considere se inscrever, porque vai ajudar bastante o canal. E por hoje é só. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Até a próxima. Por algum motivo, que não se sabe por quê, ele usou a palavra proibida, que em inglês é nigger.